Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando eu produzir uma caixa de pão. Essa caixa de pão é um pedido de uma cliente conhecida nossa aqui. E nessa caixa de pão, pessoal, eu tive um custo aí de mais ou menos R$ 25. Tá? R$ 25 o quê? Parafuso, lixa, cola, o óleo mineral que eu passei no final, energia, o desgaste da ferramenta. Isso aí tudo a gente tem que colocar como custo, né? E lucro, eu tive uns R$ 60 de lucro nessa caixa. Por quê? Porque eu não utilizei madeira, eu não comprei madeira na verdade. Eu utilizei resto de madeira que eu tinha na oficina. Tá? Eu gostei bastante do resultado, no final vocês vão ver nós utilizando ela na nossa mesa ali como ficou. E é isso aí, pessoal. Então se vocês quiserem acompanhar o vídeo aí e puder, segue a gente, compartilha esse vídeo, curte aí que vai ajudar bastante o canal. Beleza? Então vamos pro vídeo? Um forte abraço para vocês aí e até mais. Bom, então pessoal, eu vou usar essas duas laterais aqui. Vou estar usando essas duas aqui que vão ser a parte de fora. Essas tábuas aqui, que era resto também que estava aí, vão ser a parte de baixo e a gavetinha que eu vou fazer depois. Eu vou usar esses filetinhos aqui que eu fiz ali na serra ali, ó. Que dá pra fazer com bambu também, que eu vi o pessoal fazendo com bambu. Tá? Então eu vou usar agora cola e parafuso. Na verdade parafuso não, eu vou pregar elas, tá? Eu vou passar cola e vou estar pregando elas. Mas pra não ter o perigo de rachar, eu vou estar fazendo um pré-furo aí com a furadeira. Uma broca bem fininha. E para não ter esse perigo aí de estar rachando. Então pessoal, agora eu vou começar a montar a parte de fora aqui, aquela parte que vai interna, que é a tampinha, eu colei e tá lá secando, tá? Eu preguei, que nem vocês viram, e tá lá secando. Agora eu vou montar essa parte de fora, que é a parte externa. Deixa um furo pré-marcado aqui e vou estar furando aqui, ó. Viramos pra cá.
Pessoal, então é isso, ó. Aqui ficou pronta a caixa de pão. Essa caixa, ela tem aqui, eu queimei aqui como vocês viram aí no vídeo, né? Eu queimei aqui com maçarico aqui também. Então ficou essa portinha para pôr os pães aqui dentro. E aqui a gavetinha, quando você vai cortar o pão, né? A sujeira cai aqui dentro, depois você tira a gaveta facilmente, ó. Leva, tira o cisco e volta lá no lugar, ó. Ficou bem prático, eu gostei bastante. Agora eu vou estar passando um óleo mineral, como vai ser uma coisa que vai conter alimentos, né? Vão ter contato com alimentos, então a gente passa só o óleo mineral aí. Não pode passar verniz nem outras coisas, tem que ser o produto atóxico, né? Então eu vou estar passando aqui.